Fala galera, chegamos a uma das partes mais esperadas da nossa série de C++ orientados a objetos e que nós vamos tratar das relações de herança entre classes. Então, sem enrolação, vamos direto ao código, que é o que nos interessa. Eu vou efetuar dois includes da biblioteca IOString e também da biblioteca de tratamentos de string. Também vamos utilizar o nosso namespace para a biblioteca standard e vamos continuar declarando o nosso breakpoint que utilizamos para fazer os nossos debugs. Vamos declarar a nossa classe Py ou superclasse, que é a nossa classe comport. Imagine que nós estamos fazendo um drive para alguma porta de comunicação e a classe comport é a superclasse ou a classe genérica. Nós estamos com o atributo name dentro de private da classe comport e os atributos públicos e os métodos públicos. Nós temos o nosso construtor, o destructor, temos também setName e getName. Esses são os atributos e métodos da nossa superclasse comport. Para a nossa classe derivada ou classe filha, será a nossa classe serialPort, que será uma especificação de uma classe genérica comport. Então, vamos tratar de uma porta serial, nesse caso do nosso hardware. Então, a declaração fica semelhante à palavra reservada class, depois seguido do nome da classe filha. Aqui temos um método de herança, o método public. Nós temos três métodos: o método público, o método protect e o método private. Mas 90% das vezes o método público irá resolver os nossos problemas. Então, como é de forma majoritária utilizarmos o método público, então iremos tratar somente dele. E em seguida colocamos a superclasse. Qual classe herdaremos da nossa classe serialPort? Na nossa classe filha, teremos um atributo rate declarado no escopo privado. Teremos no escopo público o nosso constructor da nossa classe filha. Teremos o destructor e dois métodos setRate e getRate. Uma outra forma de identificarmos uma relação de herança é utilizando o método E1 ou E1, no caso serialPort, nossa porta serial, é uma porta de comunicação. Então, temos uma relação semântica de herança, o que é também visto na nossa sintaxe, já que serialPort herda de comport. Para as implementações dos métodos, nós vamos nos atentar às strings que serão geradas no nosso terminal, porque serão o nosso guia. Então, o construtor de comport da nossa superclasse terá a string relativa a ele sendo gerada quando o mesmo for chamado. O mesmo acontece com o destructor da nossa superclasse. O método setName da nossa classe comport é a mesma que nós já vimos anteriormente. Você só vai pegar o parâmetro e vai colocar no nosso atributo privado. O método getName da nossa classe comport ainda só vai retornar o nosso atributo privado, conforme já vimos nos outros vídeos. E agora vamos seguir para as implementações da nossa classe derivada.
Temos primeiramente o nosso método constructor, que é declarado de forma um pouco diferente do que nós vimos anteriormente. Temos o nome da nossa classe derivada, seguido pelo operador de escopo e, novamente, o nome da classe derivada. Temos o parâmetro, que é necessário de entrada do nosso constructor. Temos um único dois pontos. Temos depois o nome do constructor a qual essa classe herdará, que no caso será comport. E temos o parâmetro da classe pai. Observe que aqui temos a declaração do parâmetro do nosso constructor serial port e aqui só temos o parâmetro, não temos a declaração porque já declaramos anteriormente. E aqui é um único dois pontos, ao invés desse aqui que são dois pontos. Teremos no constructor a mensagem que o constructor da classe filha foi chamado. Depois nós temos a declaração do destructor, também com a mensagem que o destructor da classe filha foi chamado. Após isso, temos a implementação de dois métodos simples. Temos setRate, que o que faz é colocar o nosso parâmetro rate no atributo privado rate. E temos também getRate, que retornará o nosso atributo privado rate da nossa classe serialPort. Agora vamos para a nossa função principal main, para vermos como é a dinâmica da herança de classes aqui no C++. Nós iremos instanciar um objeto de nome serial a partir da nossa classe derivada serialPort, passando aqui no nosso construtor da nossa classe derivada a string usart1. Temos o nosso breakpoint, então vamos acionar essa função aqui, esse método getName do nosso objeto serial, mais um breakpoint para podermos ver o que acontece. Depois vamos alterar através do método setName a propriedade name. Vamos passar aqui a string SPI. Depois vamos observar essa alteração do nosso objeto. Seguimos para mais um breakpoint. E por último, nós vamos chamar esse método setRate. Vamos passar esse inteiro de 9600 e retornaremos o nosso atributo rate através desse método getRate. E assim terminamos o nosso programa. Observe mais uma vez que nem getName nem setName estão declarados na nossa classe derivada. Isso é herdado da nossa superclasse comport. Temos setName e getName. E esses métodos eles serão acessíveis no nosso objeto através da herança de comport. Então, vamos compilar e executar o nosso programa. E logo no nosso primeiro breakpoint, o que é feito anteriormente é criarmos nosso objeto serial. E veja que primeiramente é chamado o método constructor da classe pai. E depois que é chamado o método constructor da classe filha. E isso é uma funcionalidade do C++. É assim que o C++ funciona quando se trata de herança de classes. Ele primeiro executa o constructor da classe pai, da superclasse, depois da classe derivada. Nós vamos seguindo então. Vamos parar no nosso segundo breakpoint,
que nós retornamos o nosso atributo name, que é passado no nosso constructor. Note que nós retornamos através de getName, herdado da superclasse. Temos a alteração do nosso atributo name e o retorno do mesmo atributo. Agora vamos alterar para string SPI, que é o que nós vemos no console. Vamos seguir agora para o breakpoint de setRate. Então, o método setRate ele pertence à nossa classe filha. E agora nós vamos para a finalização, nosso último breakpoint, antes de fecharmos o programa. E note como é que é o comportamento do destructor. Primeiro o destructor da classe filha é chamado e depois o destructor da superclasse é chamado. Então é assim que é o comportamento tanto do constructor quanto do destructor quando são herdados no C++. Pessoal, é isso. Temos algumas peculiaridades na herança de classes no C++, mas vocês podem ver que é algo que é extremamente simples. Então é isso aí, galera. Aguardo vocês no próximo vídeo.